entre as propostas que estão em tramitação para o combate à pandemia do coronavírus, a Câmara analisa um que regulamenta o estado de calamidade pública nacional. O autor desse projeto, deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, vai contar para a gente quais são os detalhes. Bem-vindo, deputado Gastão Vieira. Olá, Regina. Olá a todos da TV Câmara. Essa proposta de decreto legislativo, apresentado nos primeiros dias da aprovação do decreto de calamidade, ela tem como objetivo não dar um cheque em branco aos governos, ou seja, estabelecer claramente as responsabilidades que eles têm e o roteiro que eles devem seguir para usar esse decreto de calamidade. Essa foi a ideia original, né, que foi agora, vamos dizer assim, ampliada pelo entendimento do Supremo, né, de que para esse decreto não deve ter amarras e os governos estão autorizados a praticarem tudo aquilo que não estiver fora da lei. Inclusive, Portanto, eu queria esse é um momento. Que o senhor analisasse justamente essa medida cautelar do STF, já que ela libera o governo federal da Lei de Responsabilidade Fiscal e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, não é isso? Aliás, Regina, o próprio Ministério da Economia me parece estar um pouco equivocado, não tem nada a ver com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem muito mais a ver com a LDO. Eu acho que nesses tempos tão graves, eles ainda não tiveram tempo de fazer essa distinção rapidamente. Mas é um problema com a LDO alterar. O ministro Alexandre de Moraes, talvez interpretando o sentimento de todo o povo brasileiro, tomou uma decisão sábia e estabeleceu que tudo é possível dentro do combate à pandemia. Ou seja, ele mantém o entendimento que eu também tive, ou eu me antecipei ao entendimento dele, enfim, de que não se pode dar um cheque em branco para as administrações públicas, nem federais, nem estaduais, nem municipais. Se tem de colocar ali quais são os limites e acreditar que o bom senso vai prevalecer na tomada de decisões, que ninguém vai tirar vantagem de um momento tão crucial quanto esse e praticar coisas que não devam ser praticadas. Portanto, eu também estou defendendo, Regina, já há bastante tempo, que se tenha um orçamento em separado do orçamento atual e que se tenha uma conta desvinculada da conta geral da União, seja uma conta específica para a movimentação financeira dos recursos que estão destinados à saúde, ao combate da epidemia do coronavírus. Isso está contido na sua proposta? Não, essa é uma outra sugestão feita ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem falado muito nisso, ele tem defendido esse orçamento em separado, ancorado em bons economistas, porque é isso que os outros países estão fazendo. Estamos numa economia de guerra, precisamos de decisões de guerra que sejam rápidas, eficientes e que, mais uma coisa, sejam centralizadas. O governo ainda não conseguiu pegar no pé da orientação geral, assim permitindo que alguns estados tomem decisões que não seguem a mesma linha. Enfim, está precisando uma centralização nas decisões. O governo federal precisa assumir a parte que lhe cabe na logística e na coordenação dessas ações. Agora, com a liberação do uso da LDO, o senhor acredita que vão poder ser utilizadas as emendas parlamentares que estavam sendo discutidas até bem pouco tempo no Congresso para esse combate ao coronavírus? Claro, e você veja, Regina, o que uma crise não faz. Essa era uma crise enorme entre o Legislativo e o Poder Executivo, da disputa dos famosos 15 milhões, se ele era da Câmara, se era do governo, etc. De repente, é um enorme consenso não escrito, mas que está no coração dos parlamentares, de que esse governo está disponível. Aliás, a primeira ajuda de 5 bilhões já saiu desse recurso. E mais do que isso, o restante poderá sair também, e acredito que esses 30 bilhões, que foram objeto mais geral da confusão, estão completamente disponíveis para serem utilizados
nessa crise. E tudo mais. Nós estamos falando de 15, de 30 bilhões, quando nós temos provavelmente uma despesa estimada pelo próprio Ministério da Saúde de 335 a 339 bilhões de reais só para o combate ao coronavírus. Agora, a proposta do senhor falava em limitar o uso indiscriminado dos recursos pelo governo federal. De que forma que, nesse momento, poderia ser limitado, já que realmente estamos precisando muito mais ainda? Olha, nós precisamos, aquilo, também tem uma parte que diz que a responsabilidade é solidária. Um não vai empurrar a responsabilidade para o outro. O governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, cada um dentro da sua responsabilidade e da sua especificidade, serão responsáveis pela aplicação desse recurso. Não dá para dizer, não, o culpado é Bolsonaro, o culpado é o governador, o culpado é o prefeito. Não. Todos serão responsáveis. Aliás, isso é o reforço. Não se precisaria nem escrever isso. Isso é o normal, de a responsabilidade ser mútua, ser solidária. Mas eu quis reforçar para chamar a atenção do momento que nós estamos vivendo. Então, nesse caso, o decreto do governo de calamidade pública realmente até perde o sentido, não é isso? Não, porque isso é constitucional. Ou seja, cada estado, não apenas o governo federal agiu corretamente quando baixou um decreto de calamidade valendo para o âmbito da administração federal, como o ministro Alexandre sinalizou que isso também poderá ser estendido aos estados, desde que os governadores também expeçam um decreto de calamidade. Eles terão de expedir, mandar para as Assembleias Legislativas e elas vão aprovar. Portanto, ele já estendeu na sua decisão que os estados, já estendeu, já entendeu, que os estados também terão de ter o seu instrumento específico. Bom, deputado Gastão Vieira, gostaria que o senhor falasse para a gente da expectativa de votação do Fundeb agora, já que a Câmara não está votando outras propostas que não as relativas ao coronavírus. Nós fizemos a última reunião de discussão do relatório da relatora professora Dorinha Seabra. Havia um consenso, ou pelo menos a grande maioria concordava com a proposta que ela apresentou, e quando nós íamos votar essa proposta, ocorrem os primeiros casos de contaminação no Congresso e nossas atividades foram suspensas. Mesmo no Colégio de Líderes, havia um compromisso de que, se alguma proposta extra coronavírus entrasse na pauta e pudesse aproveitar essa votação remota que nós estamos fazendo para aprová-la ou para trabalhar e votar, discutir, era essa do Fundeb. Mas eu acho que, como o Fundeb, a proposta da professora Dorinha, o governo não tinha definido de onde ia tirar os 20 bilhões para financiar a participação do governo federal no Fundeb, é muito difícil. Hoje eu não acredito, primeiro, que se tenha clima para votar uma proposta dessa. Em segundo lugar, que se tire dinheiro da saúde nesse momento e coloque em algo que está pronto e que, portanto, pode ser prorrogado por mais um ano e ali por volta de março de 2021 a gente já pode aprovar. Tanto eu apresentei. Você vai apresentar uma outra proposta? Não, eu já fiz um acordo com a proposta da professora Dorinha, embora ela não seja a proposta dos meus sonhos, eu gostaria de ver uma outra proposta. Acho que nós avançamos, mas não avançamos o suficiente para fazer uma diferença, mas eu concordei com a proposta dela para que a gente possa votar e vou manter a minha concordância. O fato de prorrogar por mais um ano não implica necessariamente que a gente queira alterar a proposta dela. Não é por aí. Vale por um ano, até dezembro de 2021. Tá certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade, digo que é um esforço de guerra, nós estamos numa guerra, temos de produzir para essa guerra, temos de ter logísticas, temos de ter de decisões, temos de sair do papel e ir para a realidade, tirar o que não for altamente prioritário nesse momento
e fazê-lo depois. Eu estou apresentando aqui uma emenda ao Fundeb, uma emenda constitucional prorrogando por 1 ano, não mais do que isso. Por quê? Eu não tenho onde pegar 20 bilhões agora e botar no Fundeb e deixar de botar na saúde. Deputado, muito obrigada. Nós agradecemos agora a sua audiência. Até a próxima.